Sempre que ocorre um surto de resfriado, gripe ou outras doenças dessa natureza, existe a crença de que a causa é o clima ou os germes. Mas você não percebe que essa crença não se originou na pessoa? Ela não deu origem à ideia de resfriados ou gripes. Ela não deu origem à ideia de germes. É um tipo de crença na atmosfera que ela adquiriu por causa de sua ignorância da verdade. Ao trabalhar com tais casos, não há sentido em tratar uma pessoa, porque o praticante médio poderia ter 100 pessoas pedindo ajuda com resfriados ou gripe, e ele teria dificuldade em tentar dar a cada uma delas um tratamento a cada dia. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que a causa das doenças é uma crença universal. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos nos livrar do sofrimento? Ô Gilson, a nossa ideia, a ideia da pessoa, é se livrar do sofrimento. Mas qual é a verdade da pessoa? Da pessoa que sofre? Por que sofremos? O que é basicamente o sofrimento? Quando você está sofrendo, há uma separação entre esse sofrimento que você tem e a pessoa que você é, ou a pessoa que você é a pessoa que sofre? Observe essa pergunta, essas perguntas, porque elas são fundamentais. Elas são fundamentais para o fim do sofrimento. E eu tenho insistido nisso aqui com você. Se livrar do sofrimento é tomar ciência do elemento presente que sofre. Não é o sofrimento que desaparece daquele que sofre. É a presença desse que sofre. Quando esse que sofre desaparece, o sofrimento também vai embora. Nós achamos que alguém nos faz sofrer. Nós acreditamos que alguém causa dor sentimental, emocional, psicológica, interna em nós. Acreditamos que o outro nos faz sofrer, que a vida nos faz sofrer, que o mundo nos faz sofrer. Portanto, a nossa crença é que a causa do sofrimento ela é externa a nós mesmos. E aqui nós estamos com você investigando isso. Na realidade, colocando isso de uma forma afirmativa, que precisa ser investigada, compreendida, esclarecida por cada um de nós. Essa afirmação é de que a presença do sofrimento é a presença do sofredor. Repare, nós não estamos aqui colocando algo de difícil compreensão. Há uma diferença entre entender algo e compreender aquilo. Aqui a compreensão não é um mero entendimento intelectual. É uma verificação real, verdadeira do assunto. E o assunto aqui é que não existe o sofrimento sem alguém sofrendo. Assim como não existe a raiva sem alguém com raiva. Alguém com raiva e a raiva não se separam.
alguém sofrendo e o sofrimento, isso não se separa. O nosso contato com a vida é a partir de alguém que se vê presente nesse contato. Algo inteiramente falso. O seu contato com a vida é a vida em expressão. Não há alguém nesse contato que possa se separar da vida. Quando você toca um objeto, nesse toque, não há uma separação entre a sua mão e o objeto. A presença do toque é a presença da mão no objeto. Esses dois elementos, eles não estão separados no toque. Ou não haveria toque. Quando a mão está separada do objeto, não há toque. Quando a mão está no objeto, esse toque é a realidade da mão-objeto ou do objeto-mão. Não há uma separação. Assim é o nosso contato com a experiência. Se queremos descobrir a verdade da liberdade do sofrimento, temos que descobrir a realidade do elemento presente no sofrimento. E o elemento presente no sofrimento é o sofrimento sofredor. Não há uma separação entre o sofrimento e o sofredor, entre o sofredor e o sofrimento. Quando o sofrimento está presente, o sofredor está presente. Se o sofredor está presente, o sofrimento está presente. É que nós fomos educados, o nosso modelo de pensamento sobre as experiências é de que existe um experimentador para as experiências. Observe a ilusão disso. Se há uma experiência, é para o experimentador. Você não pode me falar de uma experiência sem a presença do experimentador. Você não pode retratar uma experiência sem o experimentador. É a presença do experimentador. A experiência. Então, aqui, a primeira coisa é eliminarmos a ilusão da separação entre esse que sofre e o sofrimento. Enquanto continuarmos mantendo a ideia de alguém para se livrar do sofrimento, o sofrimento continuará. Porque é a presença de alguém que sofre a presença do sofrimento. Quando você tem um pensamento, não é você tendo o pensamento, é o pensamento presente. É a presença do pensamento que lhe dá a clara percepção de alguém pensando. Portanto, não há separação. Notem a importância disso, porque isso elimina a dualidade. Isso elimina a separação. E se não temos a dualidade, e se não temos a separação, nós não temos mais o problema, que aqui é o sofrimento. Mas podia ser o medo, podia ser a tristeza, podia ser a raiva, podia ser esses pensamentos inquietos, tagarelas. As pessoas querem se livrar da tagarelice mental, mas elas são a presença da tagarelice. É a presença do pensador, a
presença dos pensamentos. É a presença do tagarela, a presença da tagarelice. Ao nos livrarmos da tagarelice, nos livramos do tagarela. Ao nos livrarmos do tagarela, nos livramos da tagarelice. Isso ocorre quando você toma ciência da dualidade, da ilusão da dualidade, da presença, da afirmação deste sofredor, tendo o sofrimento. Portanto, como podemos lidar com o sofrimento? Olhe de perto. Não é olhar a partir de um observador que está separado olhando. Não se separe. Não resista, não lute. Tome ciência. Deixe a clareza desse estado se revelar. Quando nos aproximamos de verdade, de uma qualidade de estado, sem a ilusão de alguém para se livrar, para fazer algo contra isso, isso se desfaz. Isso desaparece. O estado desaparece com esse alguém. Esse alguém desaparece com esse estado. Há uma realidade aqui presente, além do sofrimento, além do sofredor. Há uma realidade aqui presente, além do medo e do medroso, além do temor e daquele que teme, da raiva e daquele enraivecido. Essa descoberta é a constatação de algo além desta consciência, que é a consciência da pessoa, que vive neste formato de ser, neste programa de ser. E um desses elementos aqui, nesta dualidade, nesta mente presente em nós, é a ideia de se livrar, que é a ideia de vir a ser. Nós não olhamos para aquilo que está aqui, para aquilo que é. Nós ficamos em um ideal, o ideal de se tornar diferente, de se livrar, de fazer algo. Esse é o vir a ser. Isso alimenta, isso sustenta essa separação, esta dualidade. E se isso acontece, o sofrimento não é visto, não é compreendido, não é esclarecido. É a clareza, é a lucidez, é a percepção do que o sofrimento representa. Nesta dualidade, o fim para esse sofrimento, o fim para esta condição. O que é possível quando tomamos ciência do que é, sem essa ideia de vir a ser. Portanto, aqui o fundamental é esse olhar, é esse perceber. É quando tomamos ciência nesse olhar sem interferir, nesse perceber sem se envolver com o sofrimento, que fica claro a ilusão de uma entidade presente resistindo, lutando, tentando esse vir a ser. Então isso se desfaz. Essa ilusão é rompida. É o modelo do pensamento presente para esse eu, para esse mim, para esta pessoa que está sustentando o sofrimento dela. Quando liberamos essa ideia de alguém, essa ilusão de uma entidade presente, para se livrar, para fazer algo contra a dor, contra o sofrimento, esse sentido do eu se dissolve e esse sofrimento não se sustenta.
Uma vida livre do sofrimento é uma vida livre do eu, livre do ego. É o que estamos propondo aqui, trabalhando aqui, apresentando aqui para você. Você nasceu para a ciência da realidade de ser. Todo o nosso programa de condicionamento, de posicionamento no mundo, é sempre na ideia de vir a ser. É esse vir a ser que sustenta o eu, que sustenta o ego. É a presença do sofredor, a presença da pessoa. A vida real, ela é livre do eu, do ego, do sofredor. Ela é livre da pessoa. Esse é o seu natural estado de ser, seu divino estado de ser, que você nasceu para assumir. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, sinto um medo paralisante de falhar e de ser julgado, e isso me impede de tentar coisas novas. O que é o medo? Gilson, essa é outra questão. Nos deparamos aqui sempre, constantemente, com uma base equivocada. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo de que coisas ruins aconteçam com você. Você tem medo de não ser aceito. Você tem medo do passado. Você tem medo do futuro. Não importa do que é que você tenha medo. Lá estará sempre você, neste medo. Não importa do que o medo representa para você, do que ele significa ou a implicação dele para você. Sempre teremos a presença desse você no medo. O medo, ele não é algo que aparece sem alguém. Ele aparece para alguém. Não é algo que se separa da pessoa. Não é algo que se separa de você. Se o medo está presente, é para alguém. É para esse eu. É para você. Se não temos a separação entre o medo e você, mas estamos diante de um fenômeno único, se investigarmos a natureza do medo, iremos chegar à compreensão da natureza do eu. A visão da natureza do eu é a compreensão da estrutura do medo. Isso é o fim do medo. Portanto, quando você pergunta o que é o medo é a presença do eu. Quando resistimos ao que é, quando lutamos contra o que a vida mostra, aqui e agora, neste instante, quando temos o ideal do que a vida deveria ser, ou do que poderia ter sido, ou como seria, essa proposta é a proposta particular deste centro, que é o eu, o ego. Portanto, a presença do medo está na ideia do vir a ser, na ideia de como as coisas deveriam acontecer para mim. Será possível uma vida livre do medo? Isso requer a compreensão do eu, a compreensão da estrutura e a natureza do eu. Isso lhe dá a verdade da natureza e estrutura do medo. Não há uma separação entre o medo e alguém. Sem alguém, não há medo. Sem a pessoa, não há medo. Portanto, se livre da ilusória identidade, que é a pessoa,
que você acredita ser, que o pensamento em você diz que é você. Assuma a realidade de ser, sem a ideia do vir a ser, e a pessoa desaparecerá. Se ela desaparece, o medo se dissolve. Uma vida livre do medo é uma vida livre do eu. E esta vida é a única vida real. O que nós temos chamado de vida para a pessoa é a ilusão daquilo que o pensamento projeta para o futuro. É a ilusão daquilo que o pensamento traz do passado para a pessoa, para este mim. A realidade de ser é a verdade da vida. Nela está presente a ciência de Deus. Esta ciência de Deus é o indescritível. Aquilo que está além do pensamento, além da mente. Além desta separação entre este eu e o mundo, eu e o outro, eu e o medo. A suprema realidade, a divina verdade, aquilo que é indescritível, que está além das palavras, é a realidade deste ser, que é você em sua natureza essencial. Não há medo aí, porque não existe mais o eu. O florescer desta presença, desta inteligência, desta realização, é algo para esta vida, aqui e agora. Nós estamos trabalhando isso, aprofundando isso, tomando ciência disso. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhuma técnica, sem nenhum esforço, nós entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, esquecemos todo e qualquer problema. E além disso, temos uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.